De Cristo, amados de Cristo, louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui mais esse sábado reunidos para consagrar a nossa vida ao Senhor, falando para Deus: Senhor, eu preciso mais e mais de Ti. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você nos acompanhar aqui ao vivo, nas gravações. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus esteja sempre com você. Já nós vamos começar, vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho, para as pessoas conectarem. E você que já conectou, por favor, me avisa se o áudio está funcionando, se vocês conseguem me ouvir bem, se conseguem me ver bem, por favor, coloque aqui nos comentários se conseguem me ouvir bem e ver bem, que já nós vamos iniciar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir você também, que já conectou aqui conosco, que esteja enviando para as pessoas que você conhece. Eu estou aqui agora, acabei de clicar no aviãozinho aqui no canto inferior da tela do meu celular e estou enviando aqui para algumas pessoas. Amém? E se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários, que nós estaremos orando por você, orando pelo seu pedido. Em nome de Jesus, eu creio que Deus tem uma mensagem para o seu coração, que essa mensagem aqui é algo que Deus ele quer falar ao seu coração. Vocês conseguem me ver bem, me ouvir bem? Coloca aqui nos comentários para mim, por favor, tá bom? Que já nós vamos dar início. A paz do Senhor Jesus, Gabi. A paz do Senhor Jesus, irmã Elzira. A paz do Senhor Jesus, irmã Cássia. Amém? Vamos dar início então ao nosso momento de consagração, falando com o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças por esse dia, por esse sábado, Senhor, em que nós temos a oportunidade de estarmos consagrando a nossa vida a Ti. Eu creio, Deus, que o Senhor tem uma palavra de renovo para os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, eu te peço que essa palavra nesse momento alcance, chegue a todos aqueles que precisam dessa direção, meu Pai. Ó Deus, que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a estar falando, a estar ministrando, ó Pai. Ó Deus, eu creio, Deus, que a Tua palavra, meu Pai, é como uma flecha, meu Pai, que, ó Deus, vem de encontro, meu Pai, à nossa vida e nos transforma e nos muda, meu Pai, corpo, mente, alma e espírito, meu Deus. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa, ó Deus, renovar a nossa fé nessa manhã, ó Deus, nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, a paz, tudo certo? Tá bom? Obrigada, Gabi. A mensagem que Deus colocou no meu coração foi uma mensagem que veio de um devocional que eu estava fazendo semana passada. E durante a semana eu fui desenvolvendo a mensagem, mas hoje pela manhã, quando eu estava revisando, Deus deu uma outra direção. Mas eu tenho certeza que se você chegou até essa mensagem aqui, seja ao vivo, seja na consagração, através do Instagram, assistindo a gravação pelo Instagram ou pelo YouTube, eu tenho certeza que é um direcionamento de Deus para você. Deus, ele me direciona através de mensagens, mas hoje foi de uma forma diferente. E já vocês vão entender o porquê, né? O que Deus quer falar ao nosso coração de forma diferente nesse momento. Amém? Amém, a paz do Senhor Jesus, igreja linda, bem, irmã Cris. Então, eu gostaria de pedir, né, aos irmãos que abram a sua Bíblia, quem puder, no livro de Ester, capítulo 4, amém? E para quem me conhece, sabe que eu sou suspeita em falar sobre a história do livro de Ester, é uma das histórias da Bíblia que eu mais me identifico, por todo o contexto histórico, por se tratar de uma mulher que Deus ele transformou totalmente a história dela. Ela precisou ser ousada em um tempo em que não existia a oportunidade que nós mulheres temos hoje, né? E ela precisou vencer o medo para que o povo dela fosse salvo, né? Então eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra muito forte para você. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é adolescente, não importa a sua idade. Creia que Deus ele tem um propósito na sua vida, aonde você estiver, aonde Ele te colocar. Amém? Vamos ler então Ester 4, minha Bíblia é a versão NVT, e diz assim: Mardoqueu pede ajuda a Ester. Mardoqueu era um tio, primo
de Esther, e foi ele quem criou Esther. Esther era órfã. E diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas vestes, suas roupas, e vestiu-se de pano de saco. Cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto, amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther, os eunucos, viram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou Hataque e seus eunucos do rei, que haviam sido nomeados para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e porque ele estava de luto. Hataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataque a sua cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Porém, também pediu que a orientasse de ir falar com o rei para implorar por misericórdia, interceder em favor de seu povo. Voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther falou a Hataque: dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou a resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, o alívio e o livramento virão de outra pessoa, da parte dos judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Eu vou ler novamente esse versículo 12, que diz assim: o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. E Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este de alívio, o alívio e o livramento virão de outra parte aos judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Eu li um pouquinho essa parte do texto, do capítulo 4 do livro de Esther, e agora eu vou contextualizar um pouquinho para quem não conhece a história. Esther, ela era órfã, ela foi criada por seu primo, ela era de uma família humilde, onde ela estava, ela era uma estrangeira, e o seu povo judeu estava sendo perseguido. E foi feito um decreto que sentenciou a morte do povo de Esther, a morte do povo judeu. Quando Esther ela foi
para o palácio, para um concurso de beleza, todas as mulheres que tivessem no padrão que eles tinham estabelecido, naquela época elas foram levadas ao palácio para que o rei escolhesse uma nova rainha. E Esther, ela foi escolhida, porém Mardoqueu, ele orientou Esther que ela não falasse qual era a verdadeira nacionalidade dela, que na verdade ela era judia, ela era uma estrangeira naquele local. E o povo dela estava sendo perseguido. E ali ela foi ganhando a confiança dos servos do rei, que se tornaram servos dela. E num determinado momento que esse decreto foi anunciado, Mardoqueu foi até Esther. Ele não pôde entrar no palácio porque eles estavam com roupas de saco, mas ele passou para ela o que aconteceu. E Esther, ela teve medo. O que acontece normalmente conosco, quando Deus nos apresenta algo em que nós entendemos que aquilo é muito maior do que nós conseguiríamos seguir e obedecer, nós temos medo, é verdade. E isso aconteceu com Esther. Esther, quando ela recebeu essa orientação de Mardoqueu, que foi uma orientação inspirada por Deus, ela teve receio. Mas após a orientação dele, quando ele falou para ela, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther, ela entendeu que ali havia um propósito e ela falou, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela se colocou totalmente na brecha, ela se colocou numa posição de intercessora. O que é um intercessor? Ele se coloca entre algo, entre coisas, entre pessoas. E essa pessoa que ela fica como intercessora, é ela que recebe todas as retaliações daquilo que está acontecendo. Ela que vai intermediando as informações. E Esther, ela se colocou naquela posição entre o povo dela, que já tinha uma sentença de morte decretada sobre os judeus e sobre o rei. E ali ela teve uma estratégia dada por Deus, ela fez jejum também. E nessa estratégia, ela convidou o rei para um banquete, conversou com o rei, chamou o homem também que havia escrito aquele decreto. E depois ela chamou novamente no outro dia, até que no outro dia do segundo banquete, ela falou com o rei que haviam feito um decreto de morte sobre o povo judeu. E ali, o homem que decretou a morte para o povo judeu foi sentenciado à morte. Só que o que iria acontecer agora com o povo judeu? E foi feito um segundo decreto. Um decreto em que o povo judeu poderia se defender. Eu gostaria de ler com vocês o livro, ainda aqui no livro de Esther. Esther 8:11 diz assim: o decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem sua própria vida. Então, primeiro foi escrito um decreto que sentenciou à morte, e segundo foi liberado um segundo decreto em que eles poderiam se defender. E além deles terem se defendido, naquele primeiro dia, houve no caso, um segundo dia em que o povo conseguiu dar uma conclusão naquela história. Diz assim em Esther 9:13. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã, para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que com os corpos de 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Ou seja, primeiro foi feito um decreto para que todos os judeus morressem. Esther intercedeu pelo povo judeu. A intercessão dela foi atendida, porém eles não poderiam, no caso, mudar o primeiro decreto. Foi escrito um segundo decreto em que os judeus poderiam se defender. Houve o primeiro dia de batalha em que os judeus se defenderam. E novamente Esther foi até o rei e pediu para que houvesse um segundo dia. E eles tiveram um segundo dia em que conseguiram ter uma conclusão para todas aquelas batalhas, uma segurança total de que o povo judeu não seria mais exterminado.
Então aqui, né, eu finalizo, no caso, a explicação da história, o contexto histórico. E eu gostaria de compartilhar com vocês, depois do resumo dessa história, aquilo que o Senhor me confiou para essa mensagem. E o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem existe um propósito no trono. E o que esse trono representa? Esse trono representa aonde o Senhor te colocou hoje. Esse trono, ele pode ser uma posição, um lugar, um posto, um governo, uma autoridade, uma função, uma liderança, um chamado. E eu gostaria que você parasse para analisar nesse momento aonde Deus ele te colocou hoje. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer à sua memória nesse momento um local, algo em que ele está, um local em que ele está usando a sua vida, que talvez você ainda não tenha percebido, mas eu tenho certeza que ele vai te dar um esclarecimento nesse momento, porque essa palavra, ela tem uma direção para os lugares em que o Senhor Jesus ele está nos colocando. A mensagem de hoje é um direcionamento bem específico. Quando Deus ele me deu essa mensagem, ele me falou: Tamires, fale para aqueles que estão escutando, que se eles chegaram até essa mensagem, é porque eu tenho lugares altos para eles. Quem me conhece, quem me acompanha aqui nessa mensagem, sabe que eu não sou de falar esse tipo de coisa. As palavras em que Deus, as mensagens que Deus ele me dá são mensagens de instrução, e não mensagens que vão declarar coisas que irão acontecer. Então, se você chegou aqui, seja ao vivo, seja na gravação, não é mera coincidência. É porque Deus ele tem lugares altos para a sua vida. Talvez antes você não conseguiria enxergar isso, mas nesse momento, espiritualmente, todas as escamas que estavam impedindo de você ver aquilo que Deus ele tem para a sua vida, você vai conseguir enxergar. E não apenas enxergar, você vai conseguir entender processos em que você estava passando, lugares em que Deus te colocou, lugares em que Deus te tirou, que são uma nova trajetória, um novo caminho que Deus ele tem para a sua vida. Creia que Deus tem lugares altos para você. Deus ele falou nitidamente isso para mim. Deus ele tem lugares altos. Para quem chegar a essa mensagem, tenha certeza que é um direcionamento de Deus. Amém? E às vezes as pessoas elas têm o hábito de usar uma palavra, nossa, que coincidência. Mas quando nós colocamos Deus no controle da nossa vida, quando nós confiamos, não existe coincidência para Deus. Tudo está alinhado ao propósito. E o primeiro tópico da mensagem o que você vive hoje não define o seu futuro. Como que começou a história de Esther? Com perdas significativas. Começou com luto, com choro, com dor, com um sentimento de abandono, com um sentimento de solidão. Foi assim que começou a história de Esther. Ela era órfã de pais. Um parente dela criou ela como filha. Deus usou a vida de Mardoqueu para suprir a necessidade emocional de Esther. E ela foi obediente a ele. Ela obedecia as instruções em que ele dava. Em Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, não menospreze, não despreze aquilo que Deus ele está fazendo na sua vida. Muitas vezes nós achamos que é pouco, que é pequeno, que é insignificante. Deus está trazendo essa palavra na minha mente agora. Existem pessoas em que elas acham que o que elas estão fazendo, seja no trabalho, na casa, na família, na igreja, elas estão achando que é insignificante. Mas para Deus nada é insignificante, tudo tem um propósito. Tudo que nós plantamos hoje está criando raízes e serão árvores em que Deus, no tempo certo, trará os frutos. Amém? O lugar em que você está hoje não limita o lugar onde Deus quer te levar. Pode ser um lugar físico, pode ser um lugar de propósito. Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração nesse momento. Para qual lugar Ele quer te levar? Deus ele vai falar com você não apenas hoje,
para você que crê e toma posse dessa palavra, nos próximos dias Deus ele vai te dar uma direção. Porque essa palavra não é em vão, eu tenho certeza que é uma palavra que ela ainda vai render muitos frutos. E que quando Deus te der uma direção, você vai lembrar da instrução que Deus está te dando nesse momento. Você crê? Amém? Esther, ela não nasceu num berço de ouro. Muitas vezes nós olhamos para onde nós estamos no momento, para a família em que nós nascemos, para a cidade em que nós moramos, para as limitações humanas em que nós temos no momento, e nós nos limitamos. Mas Deus ele não impõe limite para ninguém. Pelo contrário, Deus ele nos dá oportunidades de nós avançarmos esses limites. Só que muitas vezes por dores emocionais, muitas vezes por cansaço mental, cansaço físico, frustração, nós não conseguimos entender aquilo que Deus ele está ministrando na nossa vida. O processo ele dói tanto, que muitas vezes nós nos esquecemos do que Deus ele quer fazer, aonde esse processo ele quer nos levar. E nós queremos antecipar o resultado, não é verdade? Esses dias eu estava escutando uma mensagem, se não me engano foi do pastor Moisés Leopoldino, e ele estava falando que a uva, ela gera tanto o vinagre quanto o vinho. A diferença do processo é que no vinagre a uva ainda não está madura, por isso ela fica, o vinagre ele tem aquele gosto mais forte. Agora, quando a uva é colhida no tempo certo, gera o suco, gera o vinho. O que você quer hoje para a sua vida? Você quer o vinagre ou você quer o vinho? Muitas vezes nós queremos antecipar coisas na nossa vida. E antecipando, nós não vamos ter o doce do processo, do resultado do processo. Então, que você possa entender que o que você está passando hoje é algo que Deus está te preparando e também te preservando. Tenha certeza que o resultado que Deus ele quer para a sua vida não é de vinagre, é de vinho. É algo que seja bom, que seja doce, que seja agradável. Vinho ele também representa alegria. É algo que vai trazer alegria para a sua vida. Amém? Esther foi obediente mesmo sem entender tudo. Mardoqueu ele orientou Esther para que quando ela fosse para o palácio, ela não falasse que ela era judia. Quando ela chegou no palácio, que ela foi se encontrar com o rei depois de muito tempo de preparo, ela foi orientada a não pedir nada, e ela não pediu nada. E depois, quando ela soube do decreto que havia sido escrito contra o povo dela, mesmo ela tendo medo, vejam bem, ela teve receio, nitidamente ela teve receio, nitidamente ela questionou, mas ela entendeu depois que era necessário ter um sacrifício, e ela se colocou à brecha a ponto de entender que talvez a vida dela seria ceifada, mas ela viu que Deus tinha um propósito aonde Ele tinha colocado ela. Amém? A obediência de Esther foi a chave que a manteve protegida antes de ser promovida. A sua obediência é a chave para aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Creia que é através da obediência que você vai conseguir alcançar aquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. Em 1 Samuel 15, 22, na parte B diz: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Não adianta nós estarmos entregando sacrifícios se nós não estamos obedecendo a Deus. Não adianta nós sermos religiosos, pessoas que oram de joelhos, como diz na Bíblia, que existiam fariseus que entravam no templo, batiam no peito e eles acabavam se exaltando, eles não se humilhavam na presença de Deus. Mas aquele que é humilde, aquele que entende que não é a forma de se apresentar para as pessoas, mas sim é a forma que se apresenta para Deus, não com palavras, mas com atitudes.
É dessa forma que nós estamos ofertando a nossa vida com obediência ao Senhor. Esse é o maior sacrifício. É quando nós sacrificamos aquilo que nós entendemos que seria mais confortável. É quando nós sacrificamos a nossa própria vontade, o nosso corpo, o nosso orgulho, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para entender que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Amém? O terceiro tópico da mensagem é: entre muitas, Esther foi escolhida e se tornou rainha. Foi um concurso público e eram mulheres lindas, foram escolhidas mulheres lindas, mas Deus tinha um plano para a vida de Esther. Talvez você esteja olhando ao redor e vendo pessoas que você entende que são mais capacitadas que você, pessoas que têm mais condição financeira que você, pessoas que vieram de berços de ouro, de famílias de renome, de famílias que já construíram um império humano, vamos dizer assim, e você olha para a sua família e você vê que é uma família de origem simples, e você olha para as suas condições, você vê que não é a condição que você queria no momento, e você olha ao seu redor e você vê pessoas que poderiam ter aquela posição, aquele lugar que Deus te escolheu. Mas não é sobre merecimento, é sobre graça, é sobre propósito. É sobre entender que Deus ele te fez de forma única e Deus ele te colocou e vai te colocar em lugares que ele projetou de acordo com o seu perfil. São lugares que precisam de você da maneira que você é. Deus ele vai te usar da maneira que você é nesses lugares. E será dessa forma para que o nome dele seja glorificado. Davi ele era o menor da casa dele e ele foi escolhido. Ele era desprezado pela família. Ele não era reconhecido por ninguém, mas ele tinha uma promessa na vida dele. Deus ele viu o coração dele e tirou ele, que estava escondido no pasto com as ovelhas, e colocou ele no trono. E assim Deus ele vai fazer na sua vida. Deus ele tem lugares altos para você. Não importa onde você nasceu, não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, não importa para quem você trabalha, não importa se você está desempregado, não importa se a sua família não acredita em você, não importa se você está sendo humilhado por pessoas que você ama. O que importa é você entender que mesmo que ao seu redor existem pessoas que talvez você entenda que tenham mais capacidade, Deus ele te escolheu. Deus ele tem um propósito único na sua vida, do jeitinho que você é. Amém? Porém, Esther, quando ela chegou ao palácio, ela não era rainha. Ela passou por um processo de transformação. Todas as mulheres que chegaram para esse concurso, elas tiveram um período longo de preparo, de ensinamento de como se comportar, de óleos, de fragrâncias para o corpo dela e tantas coisas que elas precisaram ser moldadas. E Esther, depois que ela passou por esse processo de transformação de ensino e também de obediência, porque quando ela estava na presença do rei, ela se posicionou da forma que orientaram ela, e aí ela se tornou rainha. Então, entenda que nesse processo Deus ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai transformar a sua vida, ele vai tocar em áreas que são totalmente desconfortáveis para você, para que você consiga viver a totalidade daquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. Amém? O favor de Deus, ele não elimina processos. Eu vou repetir. O favor de Deus, a bênção do Senhor, não elimina processos. Não é porque Esther estava no palácio que ela pulou a fase do processo para poder chegar até o rei. Não. Ela precisou passar por processos de mudança, de adaptação, de aprendizado. Ela precisou ser humilde para poder aprender. Ela precisou obedecer. Ou seja, o favor de Deus, ele caminha junto com a preparação. Deus ele vai usar aquilo que você tem
É claro que ele vai agir de uma forma sobrenatural. Ele trabalha mesmo quando nós temos pouco. Porém, você precisa estar preparado. Então, se você tem a oportunidade de melhorar naquilo que você já tem hoje, se hoje você tem a oportunidade, se você está procurando um emprego, se você tem a oportunidade de fazer um curso gratuito na internet, se você está no seu trabalho e você tem a oportunidade de aprender outras funções, se você está na sua família, você tem a oportunidade de ajudar alguém, se você sabe que Deus tem um ministério na sua vida e você tem a oportunidade de desenvolver esses talentos de alguma forma, faça, porque Deus ele vai usar aquilo que você tem. Na última mensagem que eu trouxe aqui, nós falamos sobre a parábola dos talentos, e os servos eles receberam um talento, então eles precisavam multiplicar aquilo que eles receberam. Deus ele te deu algo, eu não sei o que, Deus ele te deu algo, e você precisa multiplicar aquilo que Deus ele te deu. E além daquilo que você fizer, Deus ele vai multiplicar 30, 60, 100 por 1. Deus ele vai multiplicar muito além. Mas é necessário que nós entendermos que precisamos obedecer, precisamos passar por processos, precisamos sair da zona de conforto, precisamos fazer a nossa parte. Esses dias eu estava lendo Provérbios. Deixa eu abrir, eu não tinha separado a mensagem para essa passagem, mas eu estou lembrando dela aqui agora. Provérbios 21, 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. O cavalo é preparado. Você precisa se preparar, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então faça a sua parte, que certamente Deus irá honrar a sua vida. Mas faça a sua parte. Obedeça, se prepare, passe pelo processo com resiliência, buscando a presença de Deus, pedindo todos os dias a paz que excede todo o entendimento, se alimentando da palavra do Senhor, porque é o leão que você alimenta mais que vai vencer. Nós temos carne e espírito. Quando nós alimentamos mais o nosso espírito, nós temos força para poder suportar o processo. Esther foi bênção no lugar onde Deus a posicionou. Esther entendeu que não era sobre ela, era sobre o povo. Era um momento de livramento, era um momento de propósito. E Deus ele quer usar a sua vida para libertar vidas. E como? Como nós podemos libertar vidas? Vidas que estão com medo através da fé, vidas que estão sendo enganadas, elas estão vivendo mentiras através da palavra da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Deus ele quer libertar pessoas da condenação, e como? Através do perdão e da graça. Deus ele quer libertar pessoas que estão hoje na opressão, como? Através da oração. Deus ele quer libertar pessoas que estão na escravidão emocional, como? Através do conhecimento, do entendimento da identidade delas em Deus. Deus ele quer libertar enfermos, ele quer curar conforme a vontade dele. E existe a cura física, existe a cura emocional. Deus ele quer te usar para libertar pessoas de tudo isso. Do medo, da mentira, da condenação, da escravidão emocional, da enfermidade. Deus ele quer te usar. Permita-se ser usado por Deus. E o último tópico dessa mensagem é: Deus usa posições estratégicas para mudar a história. Por meio de Esther, que foi nomeada rainha, um decreto de morte sobre todo o povo judeu foi revertido. E não só revertido, eles não só conseguiram lutar pela própria vida, mas eles tiveram um segundo dia de conclusão. Um segundo dia em que eles tiveram a segurança de que não exterminariam o povo judeu. O primeiro dia foi um dia de livramento, e o segundo dia foi um dia em que Deus garantiu que nenhuma ameaça permanecesse.
Então, talvez você tenha que lutar mais que um dia. E esse um dia aqui não é literal. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Eu não consigo dizer para você o tempo de processo que você vai precisar passar. Mas às vezes não vai ser um dia só, às vezes vão ser 2 dias de luta, de batalha. Mas creia que Deus, Ele quer trazer segurança total, conclusão total nesse processo. Mas você precisa permitir que Deus, Ele trabalhe através da sua vida. Amém? E para concluir, o propósito, ele é muito maior que o trono. Esther, ela estava em algo que era uma posição que era de enfeite, porque naquele tempo a mulher, ela não tinha autoridade, autonomia, reconhecimento. A mulher, principalmente a rainha, ela era para poder mostrar. Por que houve esse concurso? Porque em um momento de festividade, o rei chamou a antiga esposa dele, rainha Vasti, para poder mostrar a quem estava naquela comemoração. E ela se recusou a ir. E por isso ela foi expulsa do palácio e teve esse concurso para quem seria a nova rainha. Então, o trono é apenas um instrumento, é apenas uma desculpa, é apenas um local, talvez, mas o propósito é muito maior. O que prevaleceu? O trono da rainha Esther ou as vidas do povo judeu? Em Provérbios 21:30, diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ou seja, nenhuma estratégia humana é capaz de derrubar aquilo que Deus, ele tem para a sua vida. E eu vou repetir, se você estiver em obediência, se você estiver posicionado, se você passar pelo processo com Deus. Não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai sentir medo, não quer dizer que você não vai questionar. Esther questionou. Ela falou: eu vou morrer se eu me apresentar para o rei. E aí Mardoqueu falou para ela, ele precisou ser firme com ela. E aí ela entendeu e ela falou: não, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então, não queira ser perfeito no processo, porque você não vai ser, porque Deus não te criou para ser perfeito. Nós somos humanos, nós vamos falhar, nós vamos reclamar, nós vamos chorar, nós vamos falar besteira, nós vamos pensar besteira, nós vamos nos cansar. Mas o importante é você não desistir de você mesmo. É você entender que você errou e que Deus, ele te perdoa, que a graça de Deus está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Eu estou aqui transmitindo essa mensagem que Deus colocou no meu coração, porque a graça do Senhor Jesus está sobre a minha vida. Porque eu preciso e eu entendo que todos os dias eu preciso me consertar com Deus. E eu preciso tomar posse da graça do Senhor Jesus. Porque o mal, ele quer trazer mentiras para a nossa mente, dizendo que nós não somos dignos daquilo que Deus já falou que é nosso. Porque nós somos imperfeitos, porque nós falhamos, porque nós tomamos decisão errada, porque nós pecamos. E são mentiras. É claro que o que nós fazemos tem consequências, é outra história. Mas nenhuma ferramenta preparada irá prevalecer contra a sua vida. Nenhuma arma forjada irá prevalecer contra a sua vida. Se você estiver em obediência, se você passar pelo processo segurando na mão de Deus, se você estiver entendendo que Deus, ele tem algo maior para a sua vida. Esther saiu de uma sentença de escravidão. Ela era órfã, eles estavam vendo como escravos, foi após o período do exílio.
e ela foi para o palácio, não por mérito humano. Então fica tranquilo que não é por mérito seu, é pela graça de Cristo. E isso nos conforta, isso me conforta. Entender que não é por mérito, porque eu reconheço que eu não tenho nada, que eu não sou nada. Mas sim, que é a graça de Cristo na minha e na sua vida. E agora, de uma forma muito específica, para quem Deus direcionar essa mensagem, eu tenho uma mensagem clara de Deus para você, coberta de aspas, então eu não vou falar da minha cabeça, eu vou ler exatamente o que Deus ele falou para mim, que era para trazer para você nesse momento. Deus não está colocando você no palácio, e esse palácio, fazendo uma pausa aqui, esse palácio Deus ele vai te mostrar o que é, tá bom? E eu vou voltar aqui. Deus não está colocando você no palácio para a sua própria vaidade. Existe um plano e um propósito para o local que Deus está te levando. Você passará por processos de transformação para ficar mais apresentável e adequada, até que chegue o tempo certo de ser usada para o seu propósito que foi colocado naquele local. Ou seja, Deus ele vai te transformar, Deus ele vai te colocar em um local. Ele vai te transformar para que você fique no molde certo. Esther, ela precisou se comportar como rainha. Então você vai precisar se comportar de forma adequada com o local que Deus ele te colocar, sem perder os seus princípios, porque Esther ela não perdeu os princípios dela. Antes dela se apresentar ao rei, ela jejuou e convocou também um jejum aos servos dela. Existe um propósito no trono, existe um propósito onde Deus ou já te colocou, ou onde Deus irá te colocar. Quando Deus ele nos mostra algo, quando Deus ele nos posiciona, ele nos sustenta. Então creia que hoje Deus ele te dá estrutura para o local em que ele irá te colocar. Você vai achar que não tem estrutura, e isso é natural, porque humanamente você realmente não tem. Humanamente eu não tenho. Mas aonde Deus te colocou, onde Deus irá te colocar, Ele te dará estrutura para você suportar o processo, para que você seja moldada. Você não vai ter mais a natureza que você tinha antes. A sua natureza ela vai mudar, mas a sua essência não, o seu espírito não. Em nome de Jesus. Deus, Ele não age de forma parcial. Deus, Ele nos estabelece em segurança. E quando Deus decreta, nenhuma sentença contrária permanece. E eu vou repetir para finalizar. Quando Deus decreta, nenhuma sentença contrária permanece. Amém? E essa é a palavra que Deus me deu. E muito me alegra, porque eu tenho certeza que é algo que Deus ele está falando na minha vida e está falando na sua vida. Geralmente eu não trago palavras aqui com profecias dessa forma. Na verdade, eu nem gosto de usar essa palavra, é algo meu. Mas eu entendo que quando Deus ele nos orienta com algo, nós precisamos obedecer. E mesmo nas minhas limitações humanas, eu estou aqui obedecendo, entendendo que é uma responsabilidade muito grande trazer uma mensagem como essa. Mas eu creio, eu tenho certeza que ela vai alcançar aqueles em que Deus já decretou que Ele tem lugares altos. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada por estar aqui ao vivo, por estar assistindo a gravação, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Obrigada, Flavia, amém. Que Deus te use também, Flávia. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus ele vai te tirar de onde você está escondida. Permita que isso aconteça. Amém, Gabi. Amém, Gabi. Que bom que eu decidi ouvir. Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Flavi, Gabi, Cássia, deixa eu ver mais quem mandou mensagem aqui. Vários comentários, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz que a palavra do Senhor Jesus chegou até vocês. Deus abençoe sua vida. Roger, Patrícia, Irmã Rose, Jana. Se por acaso eu não comentei aqui o nome de alguém, eu peço desculpa, que tem vários comentários aqui, mas eu tenho certeza que Deus, Ele está vendo você aí onde você está agora. Existem pessoas que vão assistir essa mensagem, a gravação, então tenha certeza que Deus, Ele está com você. Esteja sensível ao que Deus quer falar e trabalhar na sua vida, amém? Vamos orar para poder estar concluindo esse momento de consagração. Se você puder, eu peço que você possa, nesse momento, estar fechando os seus olhos para estarmos falando com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Deus fiel, Deus que não falha, o Deus que promete e cumpre. Senhor, primeiro eu quero te agradecer, porque essa palavra é uma palavra divisora de águas, é uma palavra que está nos levando para um patamar diferente na nossa vida espiritual, ó Deus, que é um local onde as escamas que outrora haviam nos nossos olhos, elas caíram em nome de Jesus. Ó Pai, aonde havia medo, o Senhor está colocando coragem e ousadia. Na Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não nos deu espírito de medo nem de temor, mas de ousadia. Ó Pai, nós entendemos que o medo não vem de Ti, ó Pai. Nós entendemos que a Tua palavra, ela é verdadeira, ela nos orienta e nos liberta de todo encantamento do inferno. Ó Pai, nesse momento, nós recebemos em nome de Jesus essa palavra que o Senhor está nos direcionando. Ó Pai, nós entendemos que o Senhor tem lugares altos para nós. Nós entendemos que existe um trono que o Senhor reservou, ó Pai, e que neste local o Senhor quer trabalhar, nos moldar, ó Pai, nos transformar, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o local em que nós nascemos, o local onde nós moramos, ó Pai, a condição que nós temos hoje, não é limite algum para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que toda palavra contrária que foi lançada um dia, dizendo, ó Pai, que os Teus filhos, ó Pai, que nós não iríamos alcançar nada, que nós não seríamos ninguém, que nós não sairíamos, ó Pai, do local que nós estamos hoje. Ó Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque nenhuma ferramenta preparada irá prevalecer contra a nossa vida, porque maior é o Senhor Jesus. Maior é o Teu propósito para nós, ó Pai. E nós estamos aqui nos posicionando. Na verdade, nós estamos nos reposicionando diante de Ti, pedindo perdão, ó Pai, por todas as vezes, ó Pai, em que nós não entendemos aquilo que o Senhor queria, por todas as vezes em que nós não acreditamos, ó Pai, no que o Senhor nos falou, por todas as vezes que nós sentimos medo, que nós achamos que não seríamos capazes, meu Pai. Mas nós entendemos, ó Pai, que pela nossa limitação humana realmente nós não somos capazes, mas muito maior é o Senhor, e é o Senhor, Deus, que trabalha na nossa vida e opera um milagre, meu Pai. É o Senhor Jesus que nos transforma de tal forma, meu Pai, que nós conseguimos, meu Pai, crescer, que nós, ó Pai, conseguimos nos fortalecer e ter estrutura para o propósito. Porque não tem a ver, ó Pai, com o que nós vamos alcançar, mas tem a ver com o seu propósito. Esther, ela era órfã, ela era de uma família humilde, ela era estrangeira. E o Senhor tirou ela de onde ela estava, levou ela para o palácio, a transformou para que ela fosse usada para poder libertar o povo dela. O propósito dela não era ser rainha, o propósito dela era libertar o povo judeu, era ser usada pelo Senhor como ferramenta de libertação. E será assim que o Senhor
irá usar a vida dos teus filhos que estão tomando posse dessa palavra. Que eles entendam que para onde o Senhor irá levá-los não tem a ver com eles, e sim com o teu propósito. Não tem a ver com um trono, tem a ver com um povo. Aleluias. Senhor Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está fortalecendo os teus filhos nesse momento, Pai. Que eles venham, Deus, obedecer, ó Pai. Que eles venham entender, ó Pai, que eles precisam obedecer ao Senhor e depender totalmente de Ti, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, ter sabedoria, discernimento para como se preparar, ó Pai, para aquilo que o Senhor irá direcioná-los. Em nome de Jesus, eu te louvo porque essa palavra não é minha, essa palavra é tua e é para a nossa vida. E eu te agradeço porque a tua palavra que nos dá esperança, e é através da esperança que nós temos a alegria e temos ânimo para viver esses dias que são tão difíceis. Ó Pai, que nós, todos os dias, sejamos fortalecidos pelo Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor irá alcançar, através desta mensagem, ó Pai, e vidas terão a direção que o Senhor está dando neste momento. Em nome de Jesus, eu creio, eu declaro que essa ferramenta, ó Pai, ó Deus, esse Instagram, esse YouTube, ó Deus, essa mensagem irá alcançar aqueles, ó Pai, aqueles que o Senhor tem esse plano, esse propósito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique firme. Lembre-se que temos, e ia começar por mim, que obedecer, que temos que viver o propósito, entender o tempo do Senhor. E eu vou reforçar, Deus não tem vinagre para a sua vida. Deus, Ele tem vinho para a sua vida. Então espere o tempo de Deus, o tempo do Senhor se concretizar. Passe pelo processo buscando a presença do Senhor, obedecendo, e certamente você alcançará aquilo que Deus, Ele reservou para a sua vida. Foque no propósito. Foque naquilo que Deus está te revelando hoje e com certeza irá te revelar de forma mais específica nos próximos dias. Eu não tinha planejado isso, mas eu vou compartilhar a minha experiência com vocês. Há mais ou menos uns 3 anos, um pouco antes da consagração começar, eu entrei naquela crise que quase todo cristão ele entra, a crise de entender o propósito. E eu orei, eu falei, Senhor, por favor, me mostra aquilo que o Senhor tem para a minha vida de forma específica. Porque nós temos o hábito de olhar para outras pessoas e criar um molde, um padrão, e achar que aquele padrão vai se aplicar para a nossa vida daquela forma. Só que não, porque você é um ser único e o propósito do Senhor, Ele é único na vida de cada um. E começaram a surgir muitas dúvidas no meu coração. E a dúvida ela não vem de Deus. E eu fiz uma oração tão sincera para Deus. E eu creio que Deus ele recebeu porque Ele me respondeu naquela mesma semana. E Deus ele me falou exatamente qual era o meu propósito. E além dele me falar qual era o propósito, Ele me presenteou com algo. Naquele mês, foi em outubro, foi há 3 anos, um pouquinho atrás, foi exatamente no mês em que nós começamos aqui a consagração. Eu fui para a Conferência das Mulheres na igreja, na DEVEC Araruama. E por questões de trabalho eu não consegui me envolver no voluntariado daquela conferência. E eu estava muito triste por isso, porque eu queria ter me envolvido mais. E teve sorteios. As mulheres empreendedoras, elas doaram coisas na igreja para aquela conferência, para que tivesse sorteios. E o presente mais cobiçado daquele momento era uma Bíblia. Uma Bíblia que na época entrou na moda, era novidade, que era uma Bíblia que parecia com um caderno.
E eu só consegui ir na conferência no último dia. Veja bem, eu não participei como voluntária. Eu fui no último dia e eu estava num momento de processo. Emocionalmente eu não estava bem, mas eu estava lá no último dia. E adivinha quem ganhou a Bíblia? Essa Bíblia aqui. E naquele mesmo mês, Deus ele começou a falar muito ao meu coração. O que eu tô querendo te dizer com isso é que muitas vezes nós não nos sentimos capazes nem prontos, e muitas vezes o processo ele nos faz olhar em direções que às vezes não é aquilo que Deus ele quer para nossa vida. Ele nos distrai, a dor ela nos distrai. Mas mantenha o seu foco em Deus. Se de coração você pedir uma direção ao Senhor, Ele vai te dar. E Ele vai te dar também estratégias. E assim nasceu a consagração. E assim Deus ele vai fazer na sua vida a partir de hoje. Ore, fale com Ele. Eu, naquele momento, me senti vontade de devolver esse presente. Porque eu falei, eu não sou digna dele. Eu não fui voluntária. Imagina uma igreja inteira, a mulherada toda querendo ganhar essa Bíblia. E eu que não fui voluntária, que fui no último dia, Deus ele me presenteou com ela. Eu não me senti digna desse presente. E muitas vezes nós não nos sentimos dignos do ministério, do projeto, do chamado que Deus ele tem na nossa vida. Mas não olhe para isso. Não deixe que esses sentimentos, esses pensamentos te afastem daquilo que Deus ele já decretou para você. Não olhe para a sua situação atual. Não olhe para o que você está vivendo hoje. Olhe para o propósito que Deus ele tem na sua vida. E Deus ele vai te dar estratégias e direção e te apresentar sonhos que irão alcançar pessoas. Os projetos de Deus eles alcançam pessoas. E não é só através de projetos que serão vistos e recompensados humanamente. Muitas vezes é você e mais uma pessoa. Às vezes uma visita no hospital, às vezes é uma visita a alguém que está afastado, às vezes uma palavra direcionada para uma pessoa no seu trabalho, às vezes uma oferta na vida de uma pessoa. Deus ele tem tantas formas de trabalhar e às vezes nós limitamos o que Deus ele quer fazer na nossa vida porque nós achamos que a nossa vida vai ser um molde de uma pessoa que nós admiramos, quando na verdade Deus ele quer te usar de uma forma totalmente única. Então creia que em nome de Jesus, Deus ele vai te revelar essas estratégias e a forma que ele quer te usar nos próximos dias, se você buscar a presença e a face dele e tiver fé, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor Jesus me deu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha um final de semana de paz, que a alegria e a paz do Senhor Jesus te alcance, que você seja usado pelo Senhor Jesus para libertar aqueles que estão oprimidos, que estão com medo, aqueles que estão com as emoções que precisam ser tratadas por Deus. O Senhor Jesus ele quer te usar como um instrumento de cura. Permita que o Senhor Jesus te use, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.